pessoas que vêm me perguntar dicas de como sair da cópia e começar a criar. Esse tipo de pergunta é muito recorrente para mim, principalmente nas pessoas que deixam comentários, ou tem alguns alunos que eu encontro por aí. Eu vou tentar dar algumas dicas que talvez ajude você a sair um pouco da cópia e começar a caminhar para um esquema de criação. Mas vale a pena responder algumas perguntas e alguns conceitos que as pessoas têm sobre essa coisa de criar e copiar, que eu acho que deixa tudo mais confuso ao invés de esclarecer. Então vamos lá. Muita gente pergunta se, para começar a criar, obrigatoriamente você tem que primeiro copiar muito, para depois chegar a um certo nível, e aí você começar a criar. Tem gente que pensa que assim, principalmente porque quando você faz cursos de desenho, métodos, né, que você vê por aí, os primeiros exercícios, às vezes são cópias, né, vai passar aquele modelo básico da anatomia, né, de copiar tipos de mão. E, enfim, eu já disse uma vez em um outro vídeo que copiar desenhos é válido como exercício, porque você aprende muito, de fato, você amplia seu vocabulário visual e tudo mais. E na verdade, grande parte das coisas que nós fazemos na nossa vida, nós aprendemos pelo esquema de copiar. Você aprendeu a escrever copiando, você aprendeu a fazer contas copiando. Mas eu não vejo isso como um pré-requisito para você começar a criar. Tentar criar uma história sua, ou personagens, ou figuras suas, não existe um pré-requisito. Não existe uma ordem lógica que você vai seguir e chegar em algum lugar. Isso é um pouco individual. Eu acho que tem mais a ver com um exercício de criatividade do que um exercício prático e técnico mesmo. Então, se você tinha ouvido falar que primeiro você tem que copiar muito para depois começar a criar, esquece isso. Não tem hora, não tem momento para você criar. Mas também você cuidado para não cair em outra coisa. A ideia é de você achar que sua criação é ultra original. Provavelmente as primeiras tentativas de se criar alguma coisa vão ser muito parecidas com coisas que já existem. E em particular com coisas que você gosta. Isso é inevitável. Seus trabalhos só vão começar a ter um pouco mais de identidade depois de você produzir muito. Criar muita coisa boa e coisa ruim também. Então não pense que numa primeira criação, só porque eu fiz tantos cursos, tantos exercícios, agora a primeira criação que eu vou fazer já vai ser um puta negócio. Não é bem assim. Então a coisa mais importante é se permita. Se num primeiro momento a criação que vai te empolgar é fazer um personagem, ele lembra alguma outra coisa que tem por aí, se permite, vai criando. Depois de um tempo, provavelmente você vai ter mais ideias, e aí você vai desenvolvendo outras coisas e tudo e tal. Não fique apegado à primeira ideia que você tiver. E no caso de desenho, eu não consigo desenhar coisas que não sejam copiar. E eu copio até muito bem, tenho bons materiais, as pessoas elogiam, minha peça fica bonita, mas são sempre cópias de algum outro desenho. E eu não consigo não copiar, eu não consigo criar, eu sempre tenho que copiar alguma coisa. O que eu faço nesse caso? Casos assim, eu conheço até muito cara marmanjo que tem aí um bom tempo de prática nas costas e só copia. Se você for criança, mais novo, nem encana tanto, mas eu acho que para alguém que já é mais marmanjo isso já é um pouco mais preocupante. Então vamos lá, vou tentar ajudar vocês. Primeiro conselho que eu falo é, na verdade, uma pergunta. Você que está falando isso, que eu não consigo deixar de copiar, não consigo criar, porque eu só fico fazendo cópia e quando eu tento fazer uma criação não consigo. Responda com sinceridade. Você quer de verdade ou não sair da cópia? Se sim, então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de falar esse negócio aí. Toda vez que você repete, eu não consigo, isso é uma autoafirmação que vai servir para te travar cada vez mais. Então para com isso, para com eu não consigo. Troca o eu não consigo por eu vou tentar. E principalmente, seja sincero. Porque às vezes você fala, eu quero tentar criar, eu quero sair da cópia, mas às vezes você não quer de verdade. Querer é ter vontade, é querer fazer mesmo. Não é só falar. Às vezes, se você pensar a fundo, o seu negócio é copiar mesmo. Às vezes é o que você gosta de fazer. Às vezes, se for para pensar em algo além, assim, você não tem saco, não tem vontade. Não sei. Eu conheço pessoas que falam que gostam de desenhar, mas que gostam de copiar.
Segunda coisa, também é uma pergunta. O que você quer dizer com criar? O que é criar para você? Você saberia me responder? É fazer uma coisa que ninguém nunca viu? É fazer um desenho sem referência? É conseguir desenhar um personagem de cabeça, sem precisar olhar mais para um outro desenho, fazer ele em outra posição de cabeça? O que para você é criar? No meu entendimento, você fazer um desenho ou uma história que é criação sua, significa você ter algo para dizer com aquela manifestação artística e você usar o desenho como ferramenta para comunicar o que você tem de ideia. Se você concorda com isso que eu falei, então é o seguinte, comece a dar mais atenção para suas ideias e para o que você quer passar do que para a estética do desenho. Em primeiro lugar, a ideia. O que eu quero contar com isso? O que eu quero dizer com esse desenho? E em segundo lugar, a estética. E aí a estética vai servir ao que você quer comunicar. Se você ficar só na estética, fazer só para parecer bonitinho e etc., teu trabalho vai ser superficial. Fica tipo muitas histórias em quadrinhos, você vê por aí que o traço é lindo, a arte é maravilhosa, espetacular, e a história é uma bosta. Eu não estou dizendo que estética não é importante, tá? Isso é um conceito que talvez te ajude a sair desse travamento de só copiar. Comece a se concentrar mais nas ideias, o que você quer passar com o seu desenho. Terceiro, aprenda a ser autocrítico. Cuidado, não confunda ser autocrítico com ser neurótico. A autocrítica significa a capacidade de não se permitir o comodismo e a arrogância. Então, saiba olhar para o seu trabalho e ver se você conseguiu ou não passar aquilo que você queria. Quarto, desafie-se. E aí vai um conselho prático. Para você que está muito acostumado a só copiar, você vai passar uma linha no meio, dividida em dois. De um lado você vai escrever coisas que eu já fiz. E do outro lado você vai escrever coisas que eu nunca fiz. Então, a minha com uniforme escolar já fiz, uma personagem com vestidinho fofinho já fiz, um super-herói com capa eu já fiz, enfim. Coisas que eu nunca fiz, vamos supor um soldado. Você pode trabalhar com um estereótipo mesmo. Como que é um soldado? Como que é a roupa de um soldado? Como é a carabina que ele usa? Como é a pose que geralmente eles ficam? Um viking bêbado barbudo. Nunca desenhei um cara gordão, barbudo, bêbado. Você pode partir também depois para animais, para automóveis e uma infinidade de outras coisas. E é claro que se você vai se propor a fazer uma certa coisa, você tem que ser fiel ao que você quer passar. Então se você vai desenhar um viking barbudo, gordo, bêbado, você não vai desenhar ele com uma cara de adolescente juvenil criado a leite com pera. Vale usar referência? Nesse caso, só foto. Desenhos, não. Mas pegar de foto também não pode ser considerado uma cópia? Já que eu tô querendo sair da cópia, eu vou copiar de outra coisa? Sim e não. Na real, isso vai puxar para outra questão. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que um dos grandes motivos da pessoa travar na cópia é o fato dela usar só referência de outros desenhos. E o problema não está no ato de você pegar uma referência, mas sim é o fato de sempre pegar referência de outros desenhos e geralmente com traços muito parecidos. E aí vai gerar vícios. A intenção com isso é ampliar o seu vocabulário visual. Um desenhista que só desenha sempre a mesma coisa é igual a um músico que só sabe tocar a mesma música. 5. Tenha paciência com você mesmo. Porque se você não tiver, meu filho, ninguém mais vai ter. E por fim, a que eu sempre digo em quase todos os vídeos: manda ver nesses desenhos. Eu vou linkar aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu fiz sobre as torres dos desafios. É um exercício que eu proponho para a pessoa se autodesafiar e ter uma meta e tal, etc e coisa. Vale a pena conferir caso você não tenha assistido. Ele é um episódio do Profissão Desenhista. No vídeo eu explico qual é a proposta dele e tá lá a imagem para você baixar na nossa fanpage. Não paga nada, pode pegar lá, salvar, imprimir, usar do jeito como quiser, né? E eu espero que ajude de alguma maneira. Esse assunto, na verdade, é mais complicado do que parece, principalmente porque cada caso é um caso. Mas eu espero que com esses conselhos eu tenha ajudado vocês em alguma coisa.
Na verdade, tudo depende de você. Então, é isso aí. Estamos conversados.